Gente, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu queria agradecer de coração ao meu primeiro membro aqui do canal. Bem-vindo ao Clube Caju, você é demais! Já hoje mesmo eu tô preparando os emojis e os selos de fidelidade para vocês usarem nos comentários e no chat. Valeu demais pelo apoio! E aí, galerinha do mal, aqui é a Cacaju. Hoje vamos falar de um dos maiores tabus que o Brasil finge que não existe, o tal do amor de mãe perfeito. Aqui a gente vai falar de mães narcisistas e de como essa farsa destrói famílias inteiras bem debaixo do tapete e de como a cultura brasileira camufla e piora esse problemão. Muita gente passa a vida inteira repetindo que mãe é sagrada, mas a verdade é que nem toda mãe ama de verdade. Algumas na prática amam só a si mesmas. Precisamos falar sobre o estrago que mães narcisistas deixam quando criam meninos e meninas como peças de um jogo emocional e não como filhos de verdade. Quando se fala em narcisismo, muita gente pensa num homem arrogante, cheio de si, que grita para ser o centro do mundo. Mas o que quase ninguém percebe é o lado escondido do narcisismo, o que se fantasia de maternidade inocente, mas se alimenta dos filhos como se fossem um combustível de ego. Essa mãe, de vez de proteger, só quer controlar e faz isso enquanto posa de coitada, mártir e santa, para ninguém desconfiar. Enquanto o narcisismo nos homens é mais gritante e espalhafatoso, tornando ele fácil de apontar, o narcisismo de mãe é silencioso, escondido e muitas vezes muito mais perigoso. A sociedade ensina que mãe é intocável. Quem tenta denunciar vira ingrato. A psicóloga Carol McBride, autora do livro Serei ou Boo Bastante, mostra como essa mãe transforma o filho em espelho, muleta emocional, tábua de salvação, melos em filho. O filho homem vira parceiro emocional, homem da casa e psicólogo particular. É um menino que cresce sem chance de ser homem de verdade, porque é aprisionado pelo drama materno. A filha, por outro lado, vira rival, alvo de inveja, sabotagem, competição. Muitas crescem ouvindo que não são bonitas o bastante, não prestam, não merecem, tudo pra mãe se sentir por cima. E pra piorar, isso pode passar de geração para geração. Pesquisas de Livesley e Coolidge, que são psicólogos que estudam personalidade e herança genética, mostram que traços narcisistas têm uma base hereditária moderada, mas quem decide se esse veneno explode ou não é o ambiente dentro de casa. Uma mãe assim planta o ciclo, ou o filho repete o padrão, ou passa a vida toda virando isca para narcisistas de fora. E no Brasil? Não existe pesquisa grande mapeando mães narcisistas oficialmente. Mas todo mundo conhece alguém que cresceu ouvindo "Você estragou minha vida", "Depois de tudo que eu fiz por você", frases jogadas para segurar o filho na culpa. Isso não é amor, é corrente emocional. E muita gente só percebe anos depois, quando a bagunça já virou trauma. Aqui na nossa terrinha, isso é ainda mais invisível. Não tem estatística oficial mostrando quantas mães têm transtorno narcisista ou traços fortes. O que se sabe é que, em média, o transtorno de personalidade narcisista, NPD, aparece em 1 a 6% da população, segundo o DSM-5. Mas como aqui a família é vista como sagrada, quem ousa dizer "minha mãe me destrói emocionalmente" vira herege. A psiquiatra e pesquisadora doutora Ramani Durvasula, uma das maiores especialistas em narcisismo do mundo, fala que em culturas onde o papel de mãe é quase santo, o narcisismo se camufla com mais facilidade e ninguém quer investigar. No Brasil, a culpa pesa em dobro, porque além da manipulação, ainda existe o peso social. Quem fala mal de mãe é ingrato, quem se afasta é monstro. E assim, muita gente vira refém de um teatro que finge amor, mas entrega chantagem. Se tem uma coisa que quem viveu com uma mãe narcisista entende na pele, é que o tratamento nunca é igual para todo mundo. É como se ela rodasse 2 roteiros. Um pra filha, outro pro filho, e nenhum é justo. Começando pelas meninas. Para mãe narcisista, a filha é uma mistura de projeto e ameaça. É alguém que desde pequena existe para provar que a mãe é perfeita, mas ao mesmo tempo é um lembrete incômodo de tudo que a mãe acha que perdeu. Juventude, liberdade, beleza, atenção. É por isso que essa relação vira uma competição velada.
A filha cresce pisando em ovos. De um lado tem que ser o orgulho da mãe, linda, boazinha, educada. Do outro, não pode brilhar demais porque isso ameaça a posição de rainha dentro de casa. É a mãe que faz comentários venenosos. Com essa roupa você acha que tá bonita? Ou, se eu fosse você, não comeria isso. Tudo disfarçado de cuidado, mas que corrói a autoestima. E quando a filha tenta se afastar, criar a própria vida, vem a bomba emocional. Depois de tudo que fiz por você, vai me abandonar? Como se crescer fosse uma traição. A Carol McBride, como citei antes, descreve isso em seu livro. Essa filha muitas vezes passa a vida tentando merecer o amor da mãe, buscando aprovação em tudo, trabalho, relacionamentos, corpo. E adivinha, normalmente acabam atraindo amizades ou parceiros também narcisistas, que repetem o mesmo jogo: chantagem, drama, culpa. Agora o outro lado, o filho homem. Diferente da filha, ele normalmente vira o filho dourado, o favorito. Mas isso não é presente, é armadilha. Esse filho cresce ouvindo que é o homem da casa, o único que entende a mãe, o apoio. O que parece um privilégio é, na real, uma prisão emocional. É aquele menino que não pode sair para viver a própria vida sem se sentir culpado. Se namora, a mãe sente ciúmes. Se casa, ela tenta minar a relação. Se ele sonha em ir embora, vem o drama. E eu vou ficar sozinha, assim ela garante que o filho viva com metade do corpo dentro da casa dela, mesmo que ele esteja longe fisicamente. Autores como Craig Malkin, no livro Repensando o Narcisismo, explicam que essa tática prende o homem no papel de marido emocional, sem chance de amadurecer direito. Ele vira bom para resolver problema dos outros, mas péssimo para cuidar de si mesmo. Cresce sem saber pôr limite, e quando tenta, se sente um monstro, ingrato. A verdade é essa: numa casa com mãe narcisista, ninguém sai ganhando. Meninas viram inimigas disfarçadas de filhas. Meninos viram escudos emocionais. E se tiver irmãos, melhor ainda para ela. Cria uma competição interna, compara um com o outro, faz um de bode expiatório e outro de anjo. Divide para conquistar. E ninguém percebe, porque lá fora ela é a guerreira, a coitada e a santa que dá tudo pelos filhos. Se você viveu ou ainda vive isso, saiba, não é loucura sua. Tem nome, tem padrão. Quem cresce com uma mãe narcisista descobre cedo um segredo sujo. A culpa é a coleira mais forte que existe. Ela não bate, não grita o tempo todo, ela faz você se sentir responsável por tudo. Desde pequeno, o filho ouve: depois de tudo que eu fiz por você, ou se não fosse por mim, você nem existia. E cada frase dessas planta na cabeça uma dívida que nunca se paga. É assim que uma mãe narcisista se coloca como vítima eterna, enquanto o filho ou a filha vira vilão só por tentar viver a própria vida. Essa culpa vira uma programação mental. O adulto cresce pedindo desculpa por tudo, se explicando, abrindo mão de sonho, de limite, de dizer não. Se tentar colocar limite, vem o ataque. Você não tem coração, ou pior, olha como você me faz sofrer. É chantagem pura, mas quem vive dentro não enxerga, só sente peso. E o que acontece com quem cresce nesse ciclo? Muitos adultos repetem a história, ou viram pessoas iguais, controladoras e carentes de adoração, ou viram imãs de narcisistas, porque foi assim que aprenderam a amar. E pior, carregam o medo de se libertar, porque acreditam que, se fizerem isso, vão pagar caro, pois vivem ouvindo a vida inteira coisas do tipo: a vida ensina, viu? Com tom de ameaça. Mas a verdade é, quebrar essa corrente é possível, só não é fácil. E não adianta esperar a mãe mudar. Mãe narcisista não muda porque o filho quer. Muda se quiser e quase nunca quer. Quem muda é você quando entende o jogo. E sair de casa não é sinônimo de se livrar de uma mãe narcisista. Muita gente cresce, arruma emprego, casa, muda de cidade, mas ainda carrega a voz dela dentro da cabeça. E essa voz manda mais do que parece. Quem cresceu ouvindo que só serve se agradar, que não pode decepcionar, que deve tudo, vira adulto sem saber dizer não. É aquela pessoa que topa tudo pra todo mundo, que sente culpa por querer descansar, que acha que cuidar de si é egoísmo.
A armadilha é que esse adulto vira imã de parasita emocional. Chefes abusivos, amigos interesseiros, relacionamentos tóxicos, tudo parece normal, porque foi assim que aprendeu a amar. E aí entra o ponto mais difícil: como quebra. Aqui não tem truque fácil. Não tem frase de camiseta ou afirmação positiva que dê conta. Precisa de postura, limite e disciplina mental, igual fala Jocko Willink, que é um ex-Navy SEAL e autor do Disciplina igual Liberdade. Ninguém vai salvar você. Ou você assume o controle, ou o controle te engole. Jordan Peterson, em 12 Regras para a Vida, martela a mesma ideia. Assuma responsabilidade radical por si mesmo, por mais que doa. Isso significa parar de esperar que a mãe mude. Não vai mudar. Se mudar, é milagre. Você não controla isso, mas controla se atende o telefone, se abre a porta, se engole chantagem. Não tem fórmula mágica, nem ritual de abraçadores de árvore. Tem ação contínua, uma decisão diária de não entrar no drama. E se escorregar, volta, porque quem viveu isso desde pequeno não vai limpar em um mês, mas pode ficar livre se insistir. No final, seja homem ou mulher, o recado é um. Quem carrega o peso dos outros nunca aprende a correr por si. Solta esse peso, vai viver a sua vida. Se você se identificou, se protege. Procura ajuda, coloca limite. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.